이정표를 완전히 바꾸어버린 브라질 청년의 생생한 고백을 대륙을 건너 흐르는 효정의 통곡 소리를 마지막 소식으로 전해드립니다. Ok, então agora eu vou começar a compartilhar sobre como foi o período de testemunho que tive no ano passado, junto com o time do Água Pura, na América Latina. Então, meu time foi para o Peru e lá supostamente iríamos ficar 4 meses, né? Então, nós chegamos à conclusão de que poderíamos ofertar mais devoção, ofertando um período de 3 dias de jejum. Então, junto com essa devoção de jejum, nós seguimos ofertando devoção de oração, atendendo sempre a vigília noturna no Chon Shimon. E no segundo dia de jejum, indo na Praça Manuel Pino, no Peru, eu pude encontrar um garoto, um jovem chamado Anthony. Esse jovem ele estava sentado na praça, escrevendo alguma coisa. Então, eu me aproximei dele, perguntei em espanhol, né? Olá, tudo bem? Como você está? Meu nome é Manuel, me apresentei o trabalho que nós fazemos do CARP, lá no Puno, e introduzi para ele o conteúdo do princípio divino. Daí ele gostou e acabou também visitando o nosso centro de CARP, logo após assistir o vídeo. E a partir daí, nós seguimos conversando com ele, acompanhando os vídeos, o conteúdo do sistema de vídeos do princípio divino. E com isso, né, após vários dias e semanas estudando o princípio divino, ele também concordou em participar do seminário em Jardim, seminário de 21 dias, atendendo. E ele experimentou realmente muita felicidade lá, sempre via ele feliz. E todo aquele ambiente de Jardim, sinto que essa devoção que foi ofertada, não somente sozinho, mas com toda a equipe na linha de frente, fez com que ele, o coração dele e também de outros convidados pudessem ser mobilizados para estarem participando do projeto de seminário lá em Jardim. E, bom, eu fiquei um período de tempo ainda mais lá, consegui alcançar outros corações e filhos espirituais. Só que nesse dia eu tinha ficado realmente muito cansado. E voltando para casa, voltando para o centro do CARP, no sábado realizamos nossas atividades. Então, voltando ao centro do CARP, no domingo de manhã nós feitos o rondoquê. E após o rondoquê, eu comecei a sentir alguma coisa no meu coração, né? Então, daí, nesse domingo de manhã, eu acabei sentindo uma grande dor no meu peito, no meu coração. Então, daí eu fui correr em direção a algum hospital mais perto. E chegando lá, esse hospital estava fechado. Eu estava determinado, ok, então, se esse é o caminho, então, ok, Pai Celestial e verdadeiros pais, esse será o caminho que eu poderei estar ofertando devoção maior para a vitória, não somente minha, mas para levantar a condição para a América Latina Celestial conseguir alcançar a vitória nos resultados. Então, eu me agachei e comecei a olhar para baixo e chorar. Então, quando eu olhei para frente, eu vi que estava saindo um carro de polícia de um posto de gasolina. Aí, nesse momento, eu olhei para esse carro de polícia que apareceu como um milagre, apareceu do nada. Então, eu começava a acenar e pedia para eles virem. Então, de novo, por causa da dor, eu abaixei, me acolhi no chão. E o carro de polícia chegou e me perguntaram o que estava acontecendo. Então, no outro dia, no hospital, no dia seguinte, eu senti de novo aquela dor intensa que, logo após, né, os médicos eles concluíram nos exames que era uma isquemia, um tipo de falha no coração por causa da falta de oxigênio, também do trabalho contínuo do coração, né, em altas alturas. Também, saindo dos resultados, foi constatado que eu tive uma isquemia, que eu tive um início de ataque cardíaco, onde minha troponina deveria ter dado 0, deu 6, né? Foi um nível que meu coração ele tinha sofrido um nível de dano no coração, né? Então, de Puno, que chega a quase 4.000 metros acima do nível do mar. Então, naquela situação, eu estava desesperado, daí eu lembrei, né? Nossa, eu tinha jurado, eu tinha prometido para os céus que eu iria ofertar a libertação daquele espírito central no meu coração, para que a partir daí eu poderia estar ofertando mais devoção, poderia estar minha mãe, meus pais, será que é possível libertar esse espírito central?
também o escritório do Rio de Janeiro Academy ofertou uma carta de desejos de ouro para a minha saúde. Os resultados desse segundo exame nesse hospital constataram que o meu coração estava totalmente saudável. Até mesmo o médico ele chegou a rir um pouco do como eu estava emocionalmente, me dizendo para ficar calmo, porque meu coração ele estava totalmente saudável. Só tinha algum tipo de... não sei o que aconteceu, mas você está bem. Então eu fiquei me perguntando, nossa, o que será que pode ter acontecido? Então, que o mundo espiritual também tem estado tão ansiosamente aguardando nossa conclusão dessas missões, tem aguardado a gente escutar os gritos, os prantos e os sofrimentos no céu, o sofrimento na terra, e tem esperado que a gente faça alguma coisa por isso. Então, a partir do momento que eu cumpri minha responsabilidade de realmente libertar esse espírito central, né, e com a ajuda do escritório Rio de Janeiro Academy ofertar a carta dos desejos, então eu senti que minha saúde melhorou, né. Então até mesmo voltei para o Brasil, pude dar missas, né, ainda que foi uma experiência tanto que desafiadora. Então, primeiramente o porquê de eu ter vindo para esse seminário, para mim, na verdade, até então foi um mistério, né? Porque eu não sabia muito claramente um propósito profundo para que eu estava vindo para fazer esse seminário de 120 dias, né? Então, eu tenho feito o curso do Rio de Janeiro Academy na América Latina, curso de liderança, e como este é meu segundo ano, eu fui enviado para cá para fazer uma extensão do meu treinamento durante 120 dias. Então, eu tenho buscado no começo do seminário um propósito mais profundo, mais concreto, na qual possa realmente correr nessa direção e investir todas as minhas forças nisso. Então, isso me fez lembrar, né? Na verdade, depois, nesses últimos dias do seminário, me fez lembrar da minha infância, quando, antes de dormir, eu alinhava todos os meus bonecos, todos os meus brinquedos no meu travesseiro comigo. E colocava, então, quando eu via que faltava algum boneco, algum brinquedo, eu não conseguia dormir de forma alguma. Eu sentia que aquele boneco precisava ser encontrado, precisava procurar, revirar toda a casa. Então, minha mãe me ajudava a encontrar, até que quando eu encontrava, finalmente respirava fundo, voltava para a cama, organizava os bonecos e conseguia dormir em paz, né? Então, lembrando desse coração de intensa emoção, de saudade de um simples boneco, de um brinquedo, e indo mais além, um coração que os pais celestiais, os verdadeiros pais, sentem de saudade de cada um de nós, não como bonecos imóveis e estáticos, mas como verdadeiros filhos que também estão desesperadamente procurando seus pais, seu dono, seu criador, para dormir finalmente, confortavelmente com cada um deles. Então, esse pensamento, essa memória da infância, quando criança, tem me dado forças para seguir até o final desse treinamento. Aqui, todo o conteúdo que eu tenho aprendido com as conferências, as palestras, com o Chanyan Yuksa, através das sessões especiais de Ansu, tudo através da visita às árvores sagradas, aos campos sagrados, peregrinações, tem me feito sentir pouco a pouco mais profundamente esse coração reviver, esse coração de infância. E uma frase que me fez refletir muito no final do seminário foi aquele coração de Jesus, que nós devemos ser igual criança, devemos ter o mesmo coração de criança, renascer. E indo mais profundo nesse sentido, me fez pensar sobre esse coração de infância que eu queria resgatar, que eu sabia que era possível eu resgatar. Esse coração de profunda saudade, de sentir o coração quente, sentir o coração derretendo de saudade de um pequeno brinquedo, de saudade dos verdadeiros pais. Então, investia em meu coração, em minha mente, eu sentia como se Andini estivesse montado naquele cavalo preto, estivesse cavalgando com milhares, milhões de espíritos absolutamente bons para guiar, para remover, liberar todos os espíritos que estavam presos, incrustados em nossos corações, em nossos corpos, guiar esses espíritos até chegar no seu seminário, 100 dias no plano espiritual. Isso me lembrava quando eu estava em Jardim, também cavalgava, corria, eu gostava de correr
muito rápido com o cavalo. Eu imaginava eu ao lado de Randini, cavalgando tão desesperadamente para resgatar todos esses filhos que ainda não conseguiram enxergar a luz, que ainda precisam ser resgatados. Por isso eu investia todo o meu coração no Tianyan Yongsa, até minhas vozes ficarem roucas, até eu sentir minha garganta mais rouca do que já estava. Então eu investia, eu gritava, até como se não houvesse amanhã, como se amanhã fosse o dia em que todo esse mundo seria restaurado. Então eu dava o meu melhor, independente do que fazia, seja limpeza, seja Tianyan Yongsa, seja oração, a sua especial, eu dava meu máximo. Eu transcendia meu máximo para fazer os Pais Celestiais verdadeiros pais felizes, para apressar a chegada deste grande dia em que toda a humanidade será libertada. Temos que fazer isso com todo o coração ardente, tal como o líder profeta Hadeb, ele mencionou sobre be on fire, sobre explodir nosso coração, explodir ele de amor verdadeiro, dar-nos totalmente para os Pais Celestiais, para os verdadeiros pais, e fazermos testemunho, seja a atividade que for, para libertar a nossa mãe, ainda mais do que queremos que nossa mãe retorne para o mundo aqui fora. Isso quero que realmente toda a América Latina e o mundo inteiro possa herdar o coração de paixão pelos verdadeiros pais, pelos Pais Celestiais. E se for possível, conseguir realmente acender essa chama da América Latina Celestial com toda a minha força, com todo o sangue, suor e lágrimas, seja o que for necessário ofertar, para conseguir acender, conseguir dar força e esperança para meus irmãos e irmãs de lá, de todo o mundo. É o caminho que deve ser percorrido, é o caminho que vai ser percorrido, para conseguir confortar o coração dos Pais Celestiais, para os Pais Celestiais e verdadeiros pais. Eu vou cumprir isso de todo o meu coração. Nós sentimos tanta saudade, Oma, no Mogoshima, eu ainda lembro, senhora, de jardim conosco, me lembrando que a senhora não estava sozinha quando estava lá, naquele momento. E eu sinto tanta saudade da minha senhora lá, sorrindo, minha senhora livre, sentindo um abraço dos Pais Celestiais sempre, principalmente através do calor do jardim, ouvindo aqueles pássaros cantando. Uau! Uau! Que Josué e Caleb guiavam quando derrubaram as paredes de Jericó, para que nossas orações quebrem todas as paredes que estão tentando cercar-nos da Senhora. Mãe, queremos voltar àquele espírito dos primeiros dias, onde não haviam palavras e nossas orações haviam lágrimas. As lágrimas falavam por nós. E uma lágrima, mãe, fala muito mais do que milhares de palavras. Mas